prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja em nome de Jesus. Mais uma vez aqui no nosso canal Leitura Bíblica Diária para mais um vídeo. E eu já te pergunto, se não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe e toque o sininho de notificação para receber novos vídeos quando postarmos aqui no canal. Bem, meus irmãos, e como vocês já sabem, para iniciarmos o nosso vídeo de hoje, sempre fazemos aquela nossa pequena oração, mas que é grande para o nosso Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez aqui para levar a Tua palavra, Pai. Palavra essa que Tu deixaste em Teu livro sagrado, a Bíblia, Pai. Palavras de amor, carinho, conforto, mansidão, Pai. Palavras essa que Tu ensinasse e pediu para levarmos esta palavra a todas as criaturas e todos os locais desse nosso reino, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelas essas palavras carinhosas, Pai, que Tu deixaste. Por isso a gente te agradece em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nesse vídeo de hoje iremos dar continuidade à história da Bíblia, já que no outro vídeo vimos o que é a Bíblia, uma introdução, visão teológica da Bíblia e a sua composição. E hoje a gente vai falar da primeira parte da composição da Bíblia, que é o Velho Testamento. E a divisão ficou em Antigo Testamento e Novo Testamento, tendo um total de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Estes 66 livros foram escritos num período de 16 séculos. Foram entre os anos 1500 a 1400 a.C. e 100 depois de Cristo, e tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres da composição da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países e regiões e continentes distantes um dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isso prova que só os dirigia no registro da revelação o Deus que está no controle de tudo e trabalhou para que isso fosse possível. O significado da palavra testamento. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quando a distribuição dos seus bens após a sua morte. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22, versos 20, semelhante, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas consigo. O que é o Antigo Testamento da Bíblia? O Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, é a porção da Bíblia que resiste à história da redenção no período anterior ao advento de Cristo. Isso, inclusive, explica a designação Antigo Testamento. A palavra testamento, do latim testamentum, traduz a palavra grega diateque, que significa
uma aliança, um pacto ou um contrato. Muitos eruditos concordam que a palavra testamento não é a melhor tradução do termo grego, já que o significado Antigo Testamento faz referência à antiga aliança firmada por Deus com o povo de Israel, indicando que seu conteúdo registra os principais acontecimentos da história desse antigo pacto. Talvez Antigo Pacto fosse uma designação mais apropriada, inclusive o Novo Testamento se refere à escritura do Antigo Testamento como a leitura da aliança antiga. 2 Coríntios 3, versos 14. Mas essa designação Antigo Testamento acabou se tornando comum entre os cristãos a partir do 2º século depois de Cristo. Seja como for, fica claro que a Bíblia cristã é dividida em duas grandes partes, isto é, das grandes alianças, o Antigo Testamento, e a primeira dessas duas divisões, enquanto que o Novo Testamento é a segunda. Também é importante saber que quando Deus criou o homem, a escrita não passou a existir imediatamente. Na verdade, houve um longo caminho até que as primeiras formas de escrita fosse desenvolvida. Isso significa que parte da história do Antigo Testamento ocorreu num tempo em que não havia escrita. Então, durante esse tempo, as histórias da revelação de Deus foram sendo transmitidas por tradição oral, mas o próprio Deus esteve diretamente envolvido neste processo, de modo a preservar sua revelação, para que mais tarde ela fosse registrada de forma infalível pelas pessoas que foram escolhidas por ele para produzirem a Escritura. Como e quando o Antigo Testamento foi escrito? O Antigo Testamento foi escrito num período de aproximadamente 1000 anos, entre meados do 2º milênio e meados do 1º milênio antes de Cristo. O primeiro livro provavelmente foi escrito há cerca de 1440 anos antes de Cristo, no tempo de êxodo dos israelitas do Egito. Já o último livro do Antigo Testamento foi escrito por volta de 430 a.C., depois do período do cativeiro dos judeus na Babilônia. Os textos do Antigo Testamento, em sua ampla maioria, foram escritos em hebraico antigo. Algumas pequenas porções do Antigo Testamento também foram escritos em aramaico, outro idioma que também não é muito falado. Os trechos em aramaico estão nos livros de Daniel, Esdras, Jeremias. Pequenas tábuas, pedras, louça, couro e pele de animais eram os materiais mais usados para a escrita naquele tempo. A forma como o Antigo Testamento foi escrito também chama a atenção das pessoas. Embora o Antigo Testamento seja uma coleção de livros antigos, ele também é a Escritura Sagrada, ou seja, a Palavra de Deus. Isso significa que o próprio Deus esteve envolvido em sua composição, de modo que cada palavra foi inspirada por ele. 2 Timóteo 3, versos 16.
Mas isso não significa que os escritos do Antigo Testamento foram ditados por Deus. O processo de inspiração da Escritura foi muito mais complexa. Apesar de cada palavra contar com a inspiração divina, o processo da composição das Escrituras não anula a personalidade e as características e o trabalho de pesquisa de dezenas de escritores humanos. Então, os textos do Antigo Testamento resistem à revelação divina que foi dada progressivamente ao homem, por obra poderosa de Deus e por palavras proféticas, bem como as reações humanas e essas revelações. Isso quer dizer que no processo de registro do Antigo Testamento, algumas vezes os escritores bíblicos interpretam os atos poderosos de Deus ao longo da história, dando-lhe o significado correto. E nesse processo, eles fizeram uso exclusivo das tradições orais escritas nos antigos. Outra vez, os escritores bíblicos resistem de forma direta às palavras proféticas da parte de Deus a seu povo. A organização do Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros que estão organizados em diferentes categorias. Livro da Lei, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiástico e Cânticos, dos Cânticos de Salomão. Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Melquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essas categorias geralmente são subdivididas em 5 profetas maiores, de Isaías a Daniel, e 12 profetas menores, de Abadias a Malaquias. Esses 39 livros são os mesmos encontrados no cânon hebraico, mas na Bíblia hebraica, esses escritos possuem uma organização diferente e se encontra em 3 categorias principais. A lei, os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas. Essa categoria possui 2 subdivisões. Os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os escritores. Esta categoria também é composta por 3 subdivisões. A primeira subdivisão compreende os livros poéticos, Salmo, Provérbio e Jó. A segunda subdivisão, chamada de 5 rolos, Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentação, Eclesiastes e Esther. E por fim, a terceira subdivisão é formada pelos livros históricos, Daniel, Neemias, Esdras e Crônicas. A contagem
de livros do cânon hebraico geralmente resulta em 24 livros, pelo menos na contagem mais comum. Isso não quer dizer que a Bíblia hebraica contenha menos livros que o Antigo Testamento da Bíblia cristã. O conteúdo é exatamente o mesmo. A diferença no número de livros ocorre simplesmente pela forma de como estão organizados. Por exemplo, os livros dos 12 profetas menores são considerados apenas um. E na Bíblia hebraica, assim como os livros de Esdras e Neemias, além disso, alguns livros não são divididos em 2 volumes, como no Antigo Testamento da Bíblia cristã: Samuel, Reis e Crônica. A organização do Antigo Testamento presente na Bíblia cristã deriva-se da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica. Bem, meus amigos, essa é a primeira parte do Antigo Testamento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe seus likes e toque no sininho de notificação para receber novos vídeos quando postarmos aqui no canal. Então, meus irmãos, só tenho a agradecer a vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em nome do nosso grande Deus. Amém.